Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, só que não é qualquer vídeo. É um vídeo especial, obviamente para corintianos e corintianas. Vamos falar de Corinthians, porque o que aconteceu hoje com o time resgata muito do que é ser corintiano, do sentimento pelo clube dentro do seu próprio estádio, do sentimento também dos jogadores, especialmente individualmente para alguns caras que precisavam dessa vitória num derby, ganhar do Palmeiras, que é muito mais time hoje, coletivamente e até mesmo individualmente, que o Corinthians, que está num outro cenário, que está brigando por outras coisas, da forma que ganhou, era muito importante. Na prática, né, para os mais céticos aí, são mais 3 pontos, 38 agora no Campeonato Brasileiro, na luta contra o rebaixamento, 3 pontos importantes. Mas prática fica de lado no que a gente precisa falar aqui, porque é um jogo muito mais simbólico e simboliza tanta coisa do que propriamente a prática e a dureza e a frieza dos números. Simboliza deixar para trás um pouco, né? Porque esquecer não dá, mas deixar para trás o que aconteceu na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Simboliza também tirar o Palmeiras, que está engasgado na garganta, que não vencia desde 2021, e teve até o Lé, e teve raça, e teve dedicação, e teve entrega, e teve golaço, protagonistas, cabeça de porco, enfim, teve muita coisa para a gente falar. E vamos falar de Corinthians. Então, chega, deixa o like, comenta aí, se inscreve se você é corintiano e não conhecia o canal, ou se você ainda não é inscrito no canal, fortalece porque nós estamos batendo 70 mil e eu acho que com esse vídeo aqui a gente vai chegar. A força do Corinthians vai fazer chegar. Vamos lá. Muita gente dizia que era proibido ganhar do Palmeiras, né? Nessa contagem do Corinthians, olhando as simulações e mais simulações para escapar do rebaixamento. Quando a gente viu o jogo contra o Palmeiras, era aquilo, um pontinho, acho que está de bom tamanho. E muita gente, inclusive, contava como uma derrota essa partida. O Corinthians chega nesse jogo, mesmo se perdesse, não voltaria para a zona de rebaixamento. Mas se perdesse, obrigatoriamente teria que conquistar resultados na sequência e já uma decisão contra o Vitória. Enfim, isso ainda vai ter que acontecer, mas com a corda no pescoço. Agora não. A vitória ela dá realmente ao Corinthians os pontos necessários e a moral necessária para conseguir sair da lama definitivamente, né? Definitivamente. Ainda não se salvou, mas está a caminho para isso. E matematicamente, esses 3 pontos dessa vitória é importante. O Palmeiras vive um momento de ascensão, isso também preocupava, e o Corinthians sabia disso. O técnico Ramon Dias, ele é um cara que se complica muito nas substituições, ele não consegue fazer a leitura em jogos importantes, especialmente no que aconteceu na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Entretanto, para esse jogo, ele entendeu que o time precisava se sentir confortável e que o Corinthians deveria saber jogar sem a bola. Porque era o Palmeiras que teria o domínio, era o Palmeiras que teria a bola, era o Palmeiras que teria a iniciativa. Porque o Palmeiras também precisava de mais do resultado na briga do título, né? E isso ainda tem um sabor mais especial. O Corinthians pode ter vencido e tirado o Palmeiras da briga pelo título, porque agora o Palmeiras não depende só dele. Enfim. E o Ramon, nesse sentido, fez uma leitura de um time retrancado, buscando o contra-ataque, que, sinceramente, na prática, pela qualidade que o Corinthians tem hoje a nível ofensivo, por ter Yuri Alberto, Memphis Depay, Garro, Coronado, Alex Santana, Carrilho, enfim, muitas opções, Thales Magno, por ter tudo isso, eu particularmente não gosto dessa formação que o Corinthians entrou em campo. Mas para esse jogo faria sentido, porque o Corinthians se sentiria confortável e exploraria o Palmeiras
na linha alta, buscando bola longa no contra-ataque. Foi o que o Corinthians fez. Foi o que o Corinthians fez. Não foi tão simples quanto isso, porque eu acho que teve alguns momentos que o Corinthians sofreu demais, mas foi assim. O Corinthians entrou basicamente com uma linha de 5, não me venham falar que jogou com alas, porque só o Mateuzinho subia, e olha que subia só na boa também. Então jogou com o Mateuzinho, né? O Hugo Souza, Mateuzinho, os 3 zagueiros, que foram muito bem hoje, tá? Gustavo Henrique, o André Ramalho e também o próprio Félix Torres. Quando saiu o Ramalho machucado no segundo tempo, o Ranieri também entrou bem, entendendo o que era o jogo, o calor do jogo, e especialmente as batalhas e os duelos individuais. O Hugo, que não sobe nunca, né? É o lateral que fica e sempre fica na esquerda. 2 jogadores no meio, Martinez e Alex Santana. O Alex Santana para dar mais qualidade no jogo, o Martinez para destruir. O Garro na frente deles, Memphis Depay e Yuri Alberto. Era esse o time e a proposta estava clara. O Palmeiras, nos primeiros 13 minutos, foi dono e senhor do jogo, assustou o Corinthians. O Hugo teve que fazer 2 defesas. O Corinthians não estava se encontrando, especialmente porque não estava compactado. Mesmo quando você joga dessa forma, você tem que diminuir o espaço entre as linhas. O que estava acontecendo é o Corinthians ter um bloco defensivo, inclusive com o Martinez e o Alex Santana mais recuados, porque o Palmeiras estava empurrando o Corinthians para trás, um espaço muito grande, onde o Palmeiras tinha vários jogadores e muito perigoso, porque poderia arriscar de fora ou ter mais velocidade nas ações para girar a bola. E lá na frente, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto correndo que nem os malucos quando a bola surgia num chutão, numa bola estourada. Isso não estava certo. E o Corinthians sofreu durante os 13 primeiros minutos. Não é que soube sofrer. Sofreu até com uma certa desinteligência, demorou para compactar. Depois que passou essa onda, o Corinthians foi conseguindo encontrar alguns espaços. Antes disso, o Hugo fez uma defesaça numa cabeçada, não lembro quem foi o jogador do Palmeiras, com os pés. Já tinha feito uma outra defesa. A saída de bola do Corinthians estava tão bem pressionada que o Corinthians não conseguia encontrar meios de fugir dessa pressão alta implementada pelo Palmeiras. Só que depois o Corinthians foi se achando. Numa arrancada do Mateuzinho, deixou o Yuri Alberto na cara do gol. Quase o Yuri Alberto faz uma bela defesa do Everton, enfim. Depois, mais um lance do Yuri Alberto, ainda na primeira etapa. O Corinthians vai conseguindo encontrar o seu jogo. O Palmeiras também vai cansando dessa pressão alta. Nós estamos na reta final da temporada. Fisicamente, o Corinthians se impõe. Curiosamente, porque o Corinthians tem jogos dificílimos, mas aí eu acho que vai mais na garra e no contexto e na leitura do Corinthians de entrega do jogo do que propriamente outra coisa, porque você vê que um monte de jogador sai lesionado, um monte de jogador sai cansado e o Corinthians não parou de batalhar um minuto. E nessa, uma bola em que o Palmeiras estava já cometendo alguns erros na saída de jogo, o Corinthians recupera, bola alçada na área, sobra para o Mateuzinho, ele é muito inteligente ali, porque qualquer outro jogador tentaria chutar no gol com um bloqueio do Palmeiras, de jogadores. Ele prepara a jogada e o Garro vai lá e ó, batida de 3 dedos praticamente, acho que foi com a parte externa do pé, não pega tanto efeito, mas ela vai ralando a grama, sabe? Bonita de ver entrar no cantinho, golaço do Garro, o 10º gol do Garro na temporada. E o Corinthians sai na frente. Sai na frente num momento importantíssimo, tá? Porque esse gol é um balde de água gelada na estratégia do Palmeiras, porque aí tudo fica ainda melhor pro Corinthians, que já buscava o contra-ataque e agora ia jogar pela bola boa. Entra o segundo tempo e o Corinthians é muito mais time que o Palmeiras na segunda etapa. É muito mais time. Vai encontrando contra-ataques, vai levando perigo e consegue encontrar o segundo gol num passe do Garro num desses contra-ataques, né? A bola que vem na velocidade. O Garro erra, inclusive, o passe, só que o Everton perde o tempo da bola e o Yuri Alberto está muito esperto. Aliás, o Yuri Alberto está espertíssimo em tudo, né? 25 gols até aqui na temporada. O Yuri Alberto se transformou. Isso é muito bom, porque realmente ele precisava se reencontrar, e é muito ruim porque eu duvido que o Yuri Alberto fique pro próximo ano, cara. A entrevista dele pós-Racing, o choro dele, eu acho que indica que, vindo a proposta, ele vai sair, os empresários querem negociar, os valores vão ser altos e o Corinthians muito provavelmente vai perder o Yuri. A ver o que acontece.
Gol importante, assistência do Garro. 10 gols, 10 assistências. Deixa eu falar do Garro. Esse jogo foi o jogo dos milagres do Yuri Alberto. Do Yuri Alberto, não, perdão. Do Hugo Souza. Dos milagres do Hugo Souza. Fez 2 defesaças no segundo tempo, inclusive uma cabeçada do Rony. Foi ainda mais espetacular. Foi o jogo das corridas intermináveis e da raça do Mateuzinho. Do suor, do sangue interminável de Martínez no meio-campo, que saiu inclusive com uma lesão na coxa. Na verdade não saiu, né? Terminou o jogo com uma lesão na coxa. Foi o jogo da batalha de Yuri Alberto e de como ele está com estrela nesse momento. Mas especialmente foi o jogo de Rodrigo Garro, da redenção de Rodrigo Garro. Eu ouvi muitas críticas desproporcionais ao Rodrigo Garro nos últimos tempos, depois que ele perdeu o gol contra o Racing. Inclusive, muita gente colocando ele na fogueira, o próprio Ramon Dias na entrevista pós-jogo. As críticas, eu acho que estão ok, você tem que criticar um jogador quando ele tá mal, quando ele perde um gol e tal, mas com o Rodrigo Garro é preciso ter cuidado ao criticá-lo. E não um cuidado de uma resposta que ele vai dar, mas sim o corintiano ter cuidado, porque ele é o diferente desse time nesse ano. E ele foi o único diferente por tanto tempo. 10 gols e 10 assistências. Se não fosse o Rodrigo Garro, meus queridos, o Corinthians estaria na zona de rebaixamento e muito provavelmente com grandes possibilidades de ser rebaixado. Ele tirou o time do mato em várias oportunidades. E contra o Palmeiras, mesmo no Campeonato Paulista, ele faz um gol importante, o Corinthians não perde o jogo. Contra o Grêmio, agora contra o Palmeiras e outras tantas exibições do senhor Rodrigo Garro. Então eu acho que é desproporcional o nível da crítica. Fisicamente a gente já vê o Rodrigo Garro mais desgastado do que outros tempos. A cabeça também, às vezes, em determinados jogos, não ajuda quando o pé está cansado. E ele acabou perdendo um lance que foi fundamental na eliminação. Mas se não fosse esse cara, o Corinthians estaria muito pior nessa temporada. Então tem que ter um pouquinho de gratidão pelo que a gente vem vivendo com o Garro, entendeu? Especialmente isso vale para quem pesou a mão ou as palavras na crítica. Para mim foi o homem do jogo. Teve vários jogadores especiais, mas para mim foi o homem do jogo. Memphis Depay. Não era jogo favorável para ele, né? Ficou ali brigando, lutando, perdido. Teve uma outra tabela com o Yuri Alberto, uma outra chegada que ele foi importante, mas fisicamente também me parece que está mortinho da Silva, e acabou saindo no segundo tempo, mas não era jogo para ele. O Memphis é um cara que precisa da associação, precisa ter mais gente ao lado dele para ele conseguir fazer a triangulação, a tabela, 1-2, e conseguir tirar um coelho da cartola. E esse era um jogo para brigar e correr. Brigar, correr, brigar e correr. Né? Mais correr do que propriamente outra coisa. Então, o Memphis acabou sendo ofuscado, mas ele também já foi importante em outros momentos. E hoje não foi o principal cara do Corinthians. Dito isso, cara, olhando para a tabela, 38 pontos. Para mim, o Corinthians precisa de mais 2 vitórias para escapar da zona de rebaixamento de vez. Eu acho que com 44 pontos sai, com 45 é praticamente impossível que o Corinthians caia. Então, sinceramente, 2 vitórias, 1 empate, eu acho que o Corinthians já se salva. Faltam aí 6 jogos em casa, contra Vasco, contra Bahia, contra Cruzeiro. Tem o jogo contra o Vitória agora, que já pode ser uma vitória importante para o Corinthians também ganhar pontos contra um adversário que está ali brigando. Mas, sinceramente, esse jogo contra o Palmeiras me dá a sensação de que agora o Corinthians vai escapar. Posso queimar a língua, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas é um jogo fundamental e o torcedor do Corinthians pode se orgulhar. Para terminar, falar da cabeça de porco, né? Que foi uma das temáticas. Cara, a história do Corinthians com
o apelido porco, né? Uma das histórias que contam é que esse apelido pega exatamente porque o corintiano soltou um porco na torcida do Palmeiras, isso há décadas atrás, e por isso ficou o apelido de porco, um apelido depois que o Palmeiras incorporou. Mas você jogar a cabeça de porco no meio de um jogo, por mais emblemático que isso possa parecer, folclórico e para muita gente engraçado, pode gerar punição ao clube, né? Eu acho. Eu fico me perguntando como é que o cara entrou, primeiro, com a cabeça de porco no estádio, e segundo, que, enfim, folclore à parte e outras coisas, e provocações, é uma imagem que vai correr o mundo, mas é uma imagem que pode prejudicar o Corinthians a nível de punição numa reta final de campeonato. Tomara que isso não aconteça, mas é um problema a tal cabeça de porco. Enfim, senhoras e senhores, grande vitória, boa noite para vocês. Semaninha de Champions pegada aqui para mim. Estou em Lisboa, esse é o quarto do hotel. Vou fazer o jogo entre Sporting e Manchester City. Faço o convite para vocês assistirem, acompanhar a gente na transmissão. Mas certamente será uma semana mais leve para todos os corintianos. Beijo para vocês e vai Corinthians, sempre.